Saudações, conspiradores aquarianos, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica. E olha que hoje é uma ocasião especial, porque nós estamos trazendo novamente aqui um tema que nós já tínhamos apresentado e que deu uma repercussão maravilhosa, que é o sagrado masculino, mas por conta de problemas técnicos, vocês sabem que às vezes ocorre, questão de internet, nós tivemos que regravar a entrevista, então por isso estamos regravando de uma forma ainda mais completa. Nós vamos falar de sagrado masculino, né? Trabalhar todas as energias masculinas. Por que isso é tão importante no mundo contemporâneo? E para falar disso, vocês já sabem, vocês se lembram, né, de quem tratou desse assunto da primeira vez, estamos convidando aqui o Djalma Lobo Júnior, o doutor Djalma Lobo Júnior, que é psicólogo clínico, palestrante, professor, atuando em mais de 20 anos em clínica psicológica e em mais de diversos projetos sociais e educacionais. O Djalma criou e atuou em projetos Mães da Vida, que auxiliava no resgate da autoestima de mães com HIV e AIDS. Olha que interessante. Ele também apresentou, né, esse projeto no Fórum de HIV e AIDS da América Latina no Caribe, em Havana, Cuba. Ele é pós-graduado em antropologia, realiza grupos terapêuticos sobre masculinidades, feminilidades em vários estados do Brasil, ministra aulas sobre a finitude e o processo de morrer na PUC de Curitiba e sobre masculinidades nas faculdades integradas espírita, que foi lá, inclusive, que eu o conheci. Então, hoje nós vamos, novamente, de uma forma ainda mais completa, definitiva, falar do sagrado masculino. Tudo bem com você, Djalma? Tudo bom, Jamil? É um prazer de novo estar aqui novamente, né? Para a gente falar desse assunto, que é um assunto vastíssimo. Bem que a gente já estava com a intuição de que esse vídeo ia ter uma segunda parte, né? Só que a gente não esperava que fosse tão cedo, né? Com certeza, meu querido. Eu agradeço, inclusive, pela tua disposição em regravar, né? Fazer mais uma entrevista. Você sabe como é que é a internet, né? Às vezes ocorrem problemas técnicos, a gente tem que regravar. Mas, Djalma, a questão é o seguinte, né? A gente está vendo grupos de femininos sagrados, círculos de mulheres pipocando no mundo inteiro. Então, essa consciência está vindo muito forte. Nesse âmbito, quando que surge o sagrado masculino e qual que é a importância dele para o mundo contemporâneo? Olha, meu, é uma pergunta bem interessante essa sua, né? Quando a gente começa a falar do sagrado masculino ou da busca do masculino, a gente precisamos fazer uma divisão aqui. Eu acho que fica mais claro, né? Existem grupos místicos que trabalham em cima do sagrado masculino, mas de forma mais, vamos dizer assim, mais ligada à espiritualidade desses grupos, né? Então, eles têm outras visões de sagrados masculinos e tudo mais. Nós temos uma visão um pouco mais psicológica, né, desse sagrado, mas quando buscamos o sagrado masculino. Então, só fazer essa divisão, porque existe mesmo essa divisão, e às vezes quando a gente fala de sagrado, o pessoal já leva para o lado mais místico, né? E não que a gente tire a toda a força desta palavra do sagrado. Mas o sagrado masculino, ou os grupos, né, que falam sobre o masculino, eles começaram não faz muito tempo, né? Nós temos já algum... vamos voltar lá para trás um pouquinho. Quando começou o movimento hippie e o movimento de quebra da tradição dos anos 60, final dos anos 60, mais ou menos, começaram a buscar novas maneiras, novas formas de olhar esse masculino. A gente lembra que, na época, se falava muito, nós tínhamos bem uma divisão de sexo, depois teve uma união, que até surgiu uma moda unissex, né, em que quebrava-se um pouco essa questão dos gêneros masculinos e femininos, né? Mas, quando começaram as mulheres a buscar um pouco mais, entenderem mais esse feminino, né, e começaram a se trabalhar, e começaram a ter grupos femininos, e que começaram a conectar com toda uma mitologia, né, que é ligada ao feminino, às deusas, incorporaram isso como técnicas terapêuticas, os seus parceiros inicialmente também sentiram falta de ter algo do masculino, né? Mas, ao mesmo tempo, houve uma busca também desse novo homem, porque a masculinidade, tal como ela estava sendo mostrada, e ainda é, né, mostrada, ela não responde mais aos anseios do homem, né? Então, nós ficamos numa linha muito divisória disso aí, de que ou nós entramos naquilo que a sociedade diz que é o homem,
que, na verdade, não está levando a nada, né? E repensamos esse papel novamente, ou tentamos descobrir a grande pergunta que é ser resposta, o que é ser homem? E o que é ser um homem, sabe, mais inteiro, né? Sem tantas defesas, sem tantos bloqueios, sem tanta prejuízo, né? Dentro dessa masculinidade. E aí os grupos começaram, também grupos de encontros de homens, que são muito bacanas, e ao mesmo tempo que esses grupos começaram a funcionar, também se buscou toda uma mitologia que fala sobre a masculinidade. Né? Saulo, eu queria aproveitar agora, antes da gente entrar, né, nesse trabalho prático da masculinidade, que você passasse um pouquinho sobre o que é ser o masculino tóxico, né, que se fala tanto, né? O que faz o homem se tornar um eterno menino, né? Não crescer. Parece que a gente cresce, mas não deixa de brincar de carrinho, né? Então, inclusive, dando aso àquele paradigma da violência, da autoafirmação através da bebida, da droga, etc. Quando que nasce esse masculino? E o que é a dor do masculino? Essa ferida do masculino? Gostaria que você fizesse essa passada. Olha só, né? O homem, falam, né? Muitos autores dizem assim, que a mulher ela tem a passagem da vida no corpo dela, através da menstruação, através da gravidez de algumas mulheres, ou através da menopausa. O corpo dá à mulher o seu momento de transformação, né? Ele avisa essa transformação. E nós homens não temos isso, né? A transformação masculina, né? e a mudança masculina, ela se faz mais por uma questão psicológica do que física, né? Engraçado que nós passamos pela puberdade, com todas as mudanças da puberdade, mas psicologicamente isso não afeta tanto quanto é para as mulheres, né? Então, o que se fala, mais ou menos, os autores trazem, é assim, a mulher tem algo mais corporal que diz as mudanças dela. Os homens, nós temos que ter uma questão mais social e psicológica, ou seja, a nossa masculinidade ela é construída pela nossa sociedade, né? Então, a partir do momento em que a sociedade diz que um homem ele é um homem, né? A sociedade que diz, as pessoas que dizem que este homem vai começar a se desenvolver com esses valores que a sociedade diz. Quando a gente traz, nós passamos para o nosso tempo de hoje, né? Os nossos ritos psicológicos eles não estão acontecendo, ou se acontece, eles não têm uma dimensão, uma força suficiente para fazer essa transformação. Nós damos muito ênfase à adolescência, né? E aí, ainda, isso é nas propagandas, nas revistas, nas séries de TV, a gente vê que o homem, quando é mostrado, ele ou é um homem bobo, ou ele é um homem infantilizado, ou ele é um homem em que precisa ter um controle, né? De que se deixar ele solto, ele vai fazer besteira, porque ele é sempre um menino. Tem um dado aqui que eu vou buscar, que se fala muito sobre a ausência do pai como iniciador, né? Então, o que nós vemos, isso já vem desde a Revolução Industrial, esse homem não presente, né? E quando fala ausência do pai, não é simplesmente a falta física do pai, mas a ausência da força do pai. O menino, ele quando não tem essa força paterna, que mostra para ele, inicia ele de alguma maneira, ou deveria iniciá-lo, né? Sobre o que é ser homem e quais são as limitações, para isso tem a energia masculina, quais são as limitações necessárias internas para ele poder aprender o seu autocontrole. Quando não tem isso, nós crescemos, de certa maneira, de forma infantilizada, porque não temos essa passagem e não temos os modelos, né? Hoje, que nós vemos, os modelos masculinos são muito fracos, né? Então, nós vemos hoje, você falou do tóxico, né? Que nós temos modelos masculinos extremamente fracos hoje em dia, né? Em que o papel do homem, ele é um papel, muitas vezes, vendido dessa maneira, como o papel do infantil, do cara que trai, do cara que machuca, do cara que não tem limite, né? Não consegue limitar, ele não consegue, e tem as suas fugas necessárias para isso aí, né? Então ele vai beber demais, ele vai correr demais, ele vai brigar demais, ele vai colocar essa masculinidade, de certa maneira, de forma agressiva para o mundo, né? Ou ele entra também no outro papel, que é o papel do covarde, né? Daquele homem que quer ser sempre o bonzinho, 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 que também não é a função da masculinidade.
Então, quando nós temos essa falta do pai, da energia paterna dentro, né, do pai que eu falo, uma energia paterna saudável, né, dentro da nossa vida, o que nós fazemos? Nós tentamos buscar na sociedade modelos, né? Então, nós vemos os modelos em volta e nós pensamos, poxa, isso é ser homem. Então, eu começo a imitar o que é ser homem para a nossa sociedade. Imagina que no Brasil, que nós temos uma sociedade machista, né? Latina, machista, e nós começamos a imitar esses padrões da sociedade, dessa sociedade, do que é ser homem na nossa sociedade, né? Então, quando nós começamos a trazer essa imagem, que é uma imagem também bastante deturpada, que mostra, por exemplo, que ser homem, você tem que ter uma certa agressividade, que ser homem você tem que ter dinheiro, em primeiro lugar, né? Você tem que correr atrás do dinheiro, que você tem que ser insensível, sabe? Que você tem que ser fechado emocionalmente, né? Criando todas aquelas negações do masculino. Então, você não pode ser fraco, você não pode ser doente, você não pode ser medroso, você não pode ser filhinho da mamãe. E tudo isso colocado para cima dessa construção, né? Tudo isso colocado. Então, nós temos um peso muito grande, que é colocado na criação dessa masculinidade, né? Além disso, nós temos uma ferida, que é a ferida comum, que é a ferida paterna. Então, é muita coisa, né, que faz essa construção. Então, como que faz essa masculinidade ser tóxica? Ela pode ser tóxica para o próprio homem, né, pela falta de limite, pela falta de cuidado a si mesmo, e tóxica para os outros, né? Porque também meu comportamento pode criar N situações horríveis, né? Como nós vemos, os presídios hoje tem muito mais homens do que mulheres, chega a ser 90% a mais, né? Os casos de violência são mais do masculino do que do feminino. Os acidentes de automóveis, homens adoecem mais, eles fumam mais, nós fumamos mais, bebemos mais, né? Tem uma faixa etária que nós morremos mais, né? É a faixa dos 20 aos 30 anos. Então, nós temos muita coisa assim para ser trabalhada, para ser melhorada, né? Com certeza, e é fantástico isso que você falou, porque é uma coisa que muitas vezes já é herdado e a gente vê passando por gerações. Às vezes, aquele pai que me feriu já é um pai que foi ferido pelo seu próprio pai, e isso vem vindo, não é assim, Djalma? É assim, nós trazemos isso de muito tempo, né? Então, vamos pensar pouco tempo atrás no Brasil, né? Nós sempre tivemos a questão do pai ausente, ou aquele pai que ele só entrava na família não de forma emocional, mas de forma de limite, né? Ou é aquele pai que chegava, né? Vamos botando um pai estereotipado aqui, né? Que é aqueles que chegavam em casa e ele tinha um respeito profundo, que era um respeito com medo, né? Daquele homem que colocava, de certa maneira, não só a ordem, mas ele colocava o limite necessário, né? Então, esse pai ele jamais era afetivo, jamais, e ele muitas vezes, né, ele espancava, ele era o algoz da família, muitas vezes lá atrás. Quando nós começou a desenvolver, as mulheres também começaram a trabalhar, né, fora, e os homens também, e também das separações que tiveram, muitos homens, e ainda nós temos isso como um fenômeno muito grande, assim, né, muitos homens são cuidados por mulheres somente. Muitos homens, meninos e adolescentes, eles não têm figura masculina dentro de casa, né? Então, isso cria uma certa confusão, porque nós aprendemos muitas vezes a ser homem através das mulheres, que as mulheres e as mães, tias, primas, irmãs, que vão dizer para a gente o que é o ser homem. E aí tem a sociedade mostrando, às vezes, um caminho contrário, né? Então, por exemplo, a gente vê a mãe dizendo para o filho, seja gentil, seja cavalheiro, seja um cara doce, né? Que tá certo. Aí vem a sociedade e fala que nada, deixa eu falar, mulher não gosta de homem assim, homem é outra coisa, não seja gentil, seja o cara vai lá em cima, vai em cima. Isso confunde muito, sabe? Como é que eu vou criar esse masculino sem o modelo do masculino? E mais, às vezes os modelos masculinos que tem na minha família, eles não são modelos a ser seguidos, né? Ali nós encontramos o alcoólatra, o drogado, às vezes nós encontramos, né, o deprimido, e assim vai, né? Não são modelos legais. Aquele homem que machuca também
as mulheres e que também cria uma ausência. A ferida do masculino, ele vem principalmente da ausência paterna. É no momento em que eu não olho, que meu pai não olha para mim e me vê como um ser igual a ele. Entende? Ele não vê esse ser. Ou ele pode diminuir, ou ele pode me desqualificar, ou ele pode nunca me dar nenhum tipo de afeto. E essa ferida que nós vamos carregar a vida inteira, sabe? Buscando isso, de certa maneira, na sociedade, não pelo meu pai, mas através dos amigos e a sociedade. Por isso que eu preciso ser aceito na sociedade. O homem que ele tem isso mais inteiro dentro de casa, que tem um pai mais saudável, essa busca lá fora é bem menor. Com certeza, e eu acho que talvez isso explique, né, Djalma, esse estereótipo cada vez mais frequente, infelizmente, de você ver meninos em idades cada vez mais precoces, sempre com a mesma paisagem, né? Numa mão uma cerveja, na outra um cigarro, todos parados num posto de gasolina, com som alto, tentando se autoafirmar, né? E isso vai levando cada vez mais a ritos destrutivos, né, Djalma? Exatamente, né? Porque nós continuamos repetindo esses estereótipos da masculinidade, né? Se você pegar para muitos meninos e adolescentes, até homens adultos, e perguntar o que é ser homem, né? Muitos deles vão repetir esses estereótipos. Vão dizer, ser homem não tem medo, ser homem é ser corajoso, ser homem é enfrentar, ser homem não sorrir. Tem uma série de coisas que vão trazer aquilo. Mas o mais importante, para sermos homens, nós precisamos ser reconhecidos por outros homens, né? Então, isso na nossa sociedade fica um pouco confuso, porque nós temos homens de várias idades com um emocional infantilizado, tentando dizer como é ser homem para outros meninos e adolescentes que ainda estão infantilizados. Então, nós criamos esse vazio, sabe, gigantesco sobre a nossa masculinidade. Como que eu posso me constituir como um homem inteiro, né? As sociedades antigas, elas tinham uma função nisso, né? Então, quando o menino chegava a uma idade X, né, que era, às vezes, no começo da adolescência, eles eram tirados, né, do meio, eram colocados em algum lugar para passar pelo rito, e os ritos normalmente traziam dores, né? E a partir do momento que ele conseguia sentir essa dor calado, ele passar pelo rito, ele era considerado um homem. A partir desse momento, ele ia viver a vida dos homens. E o que era a vida dos homens? Ia aprender a caçar, ia aprender a manter, aprender a se manter, em primeiro lugar, e aprender a se proteger e a proteger os outros, né? E ele ia entrar nessa sociedade, no momento que ele passasse pelo rito, e quando ele voltasse para a aldeia, ele já não era mais, o menino dele já teria morrido. Ele, a partir daquele momento, ele já era um homem, mesmo com 11, 12 anos, né? Então, para cada sociedade, esses ritos são maiores, piores, ou outros são melhores, mas sempre com essa visão de passar por um processo de dor, e nesse processo de dor ele cresceria, porque ele saberia que a dor dele é a dor de todos os homens, né? Então A nossa agora, dor é comum. Não, fantástico. Então fala agora, Djalma, justamente dos ritos de passagem, né? E da importância que a recuperação desses ritos de passagem que a gente perdeu no Ocidente, né? No Ocidente urbanizado, a recuperação terapêutica desses ritos de passagem para a gente construir esse masculino saudável. Os ritos de passagem, ele tem em quase todas as sociedades mais antigas, e muitas sociedades nossas ainda modernas ainda têm esses ritos de passagem, né? Os ritos de passagem é justamente isso, tem essa função, a função de transformar aquele menino em um homem, né? Então, quando qual era a função do rito? O rito era tirar o menino da energia da mãe e das mulheres e passar para a energia do pai ou energia masculina, né? Então, ele tinha que fazer essa transição, porque para essa mitologia, eles acreditavam que o homem não poderia crescer se ele ainda estivesse sob a influência da mãe, né? E nenhum homem se tornaria adulto, e aí depois pai e protetor e tudo mais, se ele tivesse sob a influência da mãe, né? Então, os ritos, eles fazem isso, eles tirariam os homens do mundo das mulheres e passaria para o mundo dos homens. E com a ideia de que o mundo dos homens também era protetor, não competitivo, era protetor, né? Mas para isso ele tinha que morrer para renascer. Essa criança tinha que morrer
para que esse homem surja, né? Era o nascimento desse homem. E cada tribo tinha um ritual diferente para isso, né? Então, tinha uns no Chile que se enterravam os meninos no gelo, no momento apropriado, né? E passavam uma noite enterrados no gelo, né? Um rito pesado, que muitos não sobreviviam, né? Mas aqueles que sobrevivessem ou que ficassem bem, no dia seguinte eles eram acolhidos por esses homens que estavam ali vigiando, né? Nós temos das tribos norte-americanas que eles cavavam nos buracos e desciam o menino, né? Naquele momento o menino vendado, ele descia os buracos e ele ficava no buraco sozinho, fechado, para trabalhar os seus medos, né? Então ali seria a simbologia da morte, e depois ele sairia desse buraco já um homem, porque era um homem que trabalhou os seus medos através da escuridão. Então ele se enterrava, né? Tem tribos que fazem cortes, né? Existe a circuncisão, que é ainda feita em muitas tribos, principalmente hoje em dia nas tribos africanas se fazem isso, levam os meninos para um determinado local onde só tem os homens e fazem a circuncisão, né? Esse modelo de circuncisão, ao contrário do nosso aqui, que é uma coisa mais higiênica, o modelo da circuncisão deles, a ideia da circuncisão, era porque eles achavam que a pele do pênis eles teriam um correspondente feminino. Então, eles cortariam o feminino, né, daquele menino. E aí, no momento que aquele menino fosse curado, e no momento que ele está sendo curado junto com os outros meninos, ele aprenderia todas as regras da sociedade. Também aqui nas tribos brasileiras temos as luvas com formigas, né? E tem muita coisa, pessoas penduradas, tem tudo. Porque, na verdade, o rito trazia isso, que esse menino, como eu falei, ele teria que morrer, né? Para renascer o homem. E para renascer o homem tinha que, por base, aprender a sentir sua dor calado, né? E é muito interessante, porque nós homens somos mais calados nas nossas dores, né? Mas eles, de certa forma, o que eles queriam fazer? Que o menino choraria, né? O menino choraria, o menino pediria ajuda, e o homem não. Ele aguentaria essa dor porque ele seria mais forte do que a própria dor, né? E quando terminasse o rito, né, através do susto, dos medos e tudo mais que tem os ritos, esse menino descobriria que aqueles homens que estavam ali, aqueles monstros, muitas vezes, que estavam ali, fazendo mal a ele, na verdade, eram os pais, os primos, os parentes, ou outros homens que também passaram por aquilo e sobreviveram. E aí eles traziam esse menino de volta. Agora você pertence ao nosso mundo. Agora você passou e agora você é um homem. Então, quais são os deveres que você tem em relação a ser homem? Né? Interessante, Djalma. E como é que a gente resgata? Porque eu sei que tem trabalhos terapêuticos, você é uma pessoa que faz isso, né, com o masculino, adaptando esses ritos, claro que não de uma forma dolorosa, de uma forma como essas tribos e essas tradições fazem, mas de uma forma terapêutica, né, para a gente resgatar a importância desses ritos. Como é que isso é trabalhado hoje, de uma forma terapêutica, através de instrutores como você? Hoje, na nossa sociedade, né, nós não temos o porquê desses ritos, né? Então, nós fazemos isso através do nível de compreensão. Então, existem grupos de homens, né, que fazem isso, rodas de conversa masculinas e de vivências e tudo mais, que se coloca temas e vamos desenvolvendo o tema conforme que os homens vão trazendo também. Então, né, nós fazemos, na verdade, começa com as rodas, e uma espécie de resgate a este homem selvagem dentro de nós. Por isso que muitos desses grupos masculinos têm fogueira, sabe? Muitos se encontram em matas ou lugares mais abertos, para que traga que a gente consiga renascer esse homem selvagem dentro da gente, né? E que a gente possa olhar outros homens, mas não de maneira competitiva. Um erro que a nossa sociedade faz é o excesso de competição. Nós enxergamos o mundo masculino, nós homens, como altamente competitivo, onde só existe vencedores e fracassados, né? Se você não conseguir atingir o que a sociedade muda, e esse pedido da sociedade muda a cada 6 meses, né? Se você não atingir aquilo, você é um fracassado, né? Por outro lado, se você atingir aquilo, você é um homem de sucesso, logo um vencedor. Mas isso não tem nada a ver com o psicológico masculino, né? Que nós vemos homens financeiramente, né, ou
que têm bens e tudo mais, e são infantis, extremamente infantis. O que se faz, né, nesses encontros é que o homem perceba que a dor dele é a dor de todos nós, né? Então, muitas vezes nós falamos que quando um homem sofre, todos os homens sofrem, né? Porque a dor é igual, né? Com todas as suas particularidades. E a partir do momento que nós entendemos isso e compreendemos que nós somos iguais, sabe? Em que a gente pode colocar também os nossos medos, os nossos receios, tudo aquilo que a sociedade trouxe para a gente, toda aquela criação que eu tive, todas as imagens maternas e paternas que eu tive, ou a falta delas, quando eu começo a trazer isso nos grupos e tenho a confiança em um grupo não competitivo, isso é altamente saudável. Nós crescemos por isso. Nós podemos ser homens protetores de nós mesmos e do outro. Nós podemos ser homens mais felizes, mais inteiros, mais completos. Essa é a função de todos esses movimentos de homens e ritos, né? De modo geral, da nossa sociedade. Djalma, um medo que talvez o homem, né, vamos chamar assim, o homem não trabalhado possa ter em se inserir num grupo de sagrado masculino, terapêutico, vou perder minha masculinidade, então vou me tornar um homem chorão, um homem sensível. Gostaria que você falasse um pouquinho isso. Vou ter que perder minha masculinidade para me tornar homem integral? Trabalha nisso. Na verdade, não, né? Nós temos que achar nossa masculinidade para tornarmos homens integral, né? O que nós estamos vendo é uma proposta de uma nova masculinidade, entende? É uma masculinidade que não seja presa ao meu genital, em primeiro lugar, a minha sexualidade, tá? Ela não é presa a isso. A minha masculinidade é meu modo de eu me sentir homem, sabe? De ser um homem mais completo, ou seja, mais curado das minhas feridas. Isso já é o ideal, né? Muitos homens quando procuram a terapia, melhorou muito, né? Agora. Mas os homens antigamente procuravam a terapia quando eram meio que mandados pelas mulheres ou por uma situação assim terrível. Porque nós aprendemos a não confiar nos outros homens, né? E também de não mostrar fraqueza perante um outro homem. Então, isso, mesmo aqui no processo terapêutico, era comum os homens chegarem aqui e já quererem soluções ultra rápidas, sabe? De situações muito rápidas, muito constrangidos de estar falando com outro homem, né? Isso mudou bastante, já está mudando. Mas quando os homens vão a grupos, eles têm medo da competição, eles têm medo de falar algo e alguém ficar zoando eles, por incrível que pareça, como se estivéssemos na 5ª série, né? Existem algumas pessoas, amigos meus, que falam, nós homens nunca saímos da 5ª série. Né? Mas existe isso, essa ideia, esse medo muito grande de que meu problema é único e, ao mesmo tempo, eu vou ser criticado por esses homens porque eu aprendi desde cedo a não confiar nesses homens. Quando, na verdade, a ideia dos grupos é termos um momento de acolhimento profundo, sabe? A essa dor masculina e a situação masculina. Né? Então, a partir do momento quando o homem começa a entender que ele tem um grupo de amigos, sabe? Ele começa a repensar suas amizades, inclusive. As suas amizades competitivas, o seu modo de olhar o mundo, o porquê eu entro nesse meio da competição em tudo que eu faço, né? E aí, quando eu começo a ficar acolhido e se sentir mais acolhido nesses grupos, começa um processo de desenvolvimento psíquico muito legal. Eu também posso ser homem e todas as formas da masculinidade são válidas, todas as formas são válidas para mostrar esse imenso mundo, imenso universo da masculinidade, né? A masculinidade tóxica, a masculinidade frágil, elas são sintomas. A fragilidade da masculinidade é porque nossa masculinidade pode ser tirada a qualquer momento, né? A partir do momento de um comentário, ou de uma depreciação, ou de uma desqualificação, parece que a nossa masculinidade vai sendo tirada, né? Perante esse olhar. E a toxicidade disso mostra essa raiva profunda, muitas vezes, de eu não me adequar a essa sociedade e me sentir obrigado a adequar a essa sociedade. Isso cria-se uma toxicidade muito grande, que vai desde o homem que sem limite, né, para a bebida, para o álcool, para a droga, sabe? Ele não tem limite, ele busca uma transcendência através de uma coisa externa,
ele não mergulha dentro dele, né? Ou ele cria uma toxicidade também em termos das relações dele. Ele torna relações extremamente tóxicas para ele, né? E acaba sempre na profunda solidão masculina, que é o que nós sentimos. A ideia dos grupos é justamente começar a trabalhar isso, a limpar isso, né? E entendermos mais como eu me formei como um homem, trazer aquilo que não me serve mais e colocar aquilo para fora da minha vida, sabe? Repensar novas formas de ser e trazer um novo modelo para mim, né? Daquilo que eu realmente gostaria de transformar. Eu consegui ser o meu melhor amigo, sempre. Meu melhor amigo. Eu consegui ser o meu pai acolhedor para mim mesmo, que cure as minhas feridas. E claro que isso eu vou passar para as gerações futuras, né? Essa é a ideia. Sensacional, Djalma, sensacional. Que bênção, né? Esse tipo de conhecimento poder estar chegando a tantas pessoas. Djalma, você falou dos grupos que você conduz, né? Esses grupos terapêuticos, esses grupos, né? De transformar o homem novamente num homem curado, num homem integral. Qualquer pessoa pode te procurar, eu estou colocando teus dados aí para poder participar desses grupos, desse trabalho, né, que envolve, inclusive, toda uma camada psicológica. Existe um arcabouço teórico também, né, que é trabalhado, né? Sim, a ideia é, antes, né, da pandemia, nós tínhamos os grupos mais presenciais, né? Depois da pandemia, algumas pessoas pediram e começamos a fazer grupos mais online, né, e também fazer esses encontros online e conversarmos sobre esses temas. Então, sim, agora a gente está voltando, agora que a pandemia está mais ou menos, nós estamos voltando a esses grupos agora online, até porque tem muitas pessoas de outros estados que me procuram e procuram também esses grupos, né? E que a gente fica aberto, né? Então, a ideia é montarmos uma nova turma agora para fevereiro, para março, sabe? Um grupo de homens que queiram falar sobre masculinidades, né? E trabalhar a masculinidade. E quem sabe, depois que a pandemia passa, a gente montaremos os encontros novamente, presenciais, né, que são muito necessários. Com certeza, Djalma, maravilhoso. Para a gente encerrar, o que é sagrado masculino? Aonde que entra o sagrado aí? Olha, é uma pergunta que a gente se faz bastante, né? Eu acho assim, que nós saímos de um homem que causa mal a si e causa mal ao outro, para um homem que protege a si e protege o outro, né? Se nós fizermos já esse caminho, nós estamos trabalhando muitas coisas dentro de nós. Homens pacíficos, entende? Cuidadores. Esse já é um grande salto que nós damos. O sagrado vem depois disso. É quando nós temos, além disso, uma dimensão espiritual, uma dimensão de conexão profunda com o universo. E este é o maior sagrado masculino que nós temos. Quando nós começamos a trabalhar o sagrado masculino, nós trabalhamos essa divindade dentro da gente, né? E conforme nós vamos nos trabalhando, esse Deus, que é esse grande espelho da vida, ele começa a ficar mais brilhoso, ele começa a ficar mais limpo, e essas projeções são melhores para a minha vida. Eu saio de uma divindade que pode me castigar ou que pode me ameaçar, para uma divindade que me protege como um pai benéfico e que me encaminha de maneira positiva, né? O sagrado masculino, ele traz todos os deuses, todos os formatos de deuses dentro de mim. E eu percebo esse sagrado dentro de mim, através dos meus modelos e através de como esses deuses são representados na minha vida, né? Esse é o ápice do sagrado. Com certeza. E só para, claro, pôr, digamos que aí, selar o nosso encontro, Djalma, você falou uma coisa muito interessante, né? Transformar esse homem num homem pacífico. Mas eu posso ser pacífico sem deixar de ser um guerreiro, que é importante? Existe o guerreiro pacífico? Existe, né? Claro, né? Então, veja, nós temos várias camadas, vamos dizer, psicológicas disso aí. O guerreiro, ele é o início, né? O guerreiro é aquele movimento que eu tenho de ir à frente, de abrir espaços, né? Então, nós podemos pensar assim: quando nós nascemos, nós já estamos na energia do guerreiro, até para sair do útero, até para enfrentar o mundo. Ali é o primeiro rito de passagem que nós temos. Cortamos o cordão umbilical, é o primeiro corte com a mãe, e nós vamos começar a desenvolver. O guerreiro vai entender e vai atrás desse mundo.
ele vai ter força da criança que começa a engatinhar, que é uma busca sempre a independência, né? A começar a andar, a começar a comer sozinha, a começar a ir no banheiro sozinha, e assim vai. E essa criança está na energia do guerreiro, que é essa energia de desbravar. Junto dessa energia, nós temos o amante, né? Que começa com a criança depois de nascida, quando ela começa a se apaixonar pela mãe, em primeiro lugar, e ela entende esse amor profundo depois pelo pai, pela família, e isso vai crescendo conforme ele vai se desenvolvendo, até que nós vamos pensar no máximo desse amor universal, né? Em que amamos também a natureza, profundamente o contato com a terra, com nós mesmos, e sabemos que a nossa vida é muito preciosa. Esse é o profundo, vamos dizer, o ápice do amante. Junto disso, nós temos o sábio, né? Que começa desde a curiosidade da criança, que começa lá e nós vamos aprendendo. Essa curiosidade nossa do mundo, sabe? Que faz com que o mundo se movimente. Esse é o arquétipo do sábio, que ele está inteiro com a gente também. E que vai ao ápice do entendimento quando nós passamos de todos os processos desse sábio, desde a arrogância do que eu sei e você não sabe, até a percepção de que eu nada sei perante a complexidade desse mundo, né? E, por último, temos o arquétipo do mago, né? Que é o mundo mágico, que começa lá na criança, no pensamento da criança mágico, e que nós temos até hoje, né? Então, quando esses 4 arquétipos eles estão inteiros e eles conseguem ser desenvolvidos de maneira inteira, nós damos o grande salto ao sagrado. O que nós temos hoje é que trabalhar nosso guerreiro, sim, mas o que trabalhamos hoje, nosso guerreiro, é de maneira negativa. Então, o guerreiro, ele, em vez de proteger, ele ataca, né? Então, o amante se torna egoísta, o sábio também se torna soberbo, né? E o mago também se torna manipulador. E é isso que nós temos que limpar nos 4 arquétipos. Então, para sermos homens, precisamos ser guerreiros? Sim, precisamos ser guerreiros, precisamos ser amantes, precisamos ser sábios, e precisamos ter o olhar da magia do mundo que está inteiro à nossa disposição. Sensacional, Djalma. Olha que arcabouço de conhecimento, que riqueza, né? Que bênção. Olha, meu amigo, meu confrade homem, faça essa entrevista chegar ao maior número possível de homens, de meninos, né? Vejam que há aí uma alternativa para nós nos curarmos, nos tornarmos integrais e não repetirmos mais esses modelos tóxicos, né, de masculinidade que está ferindo o mundo, está ferindo a terra, que não leva a lugar nenhum. O Djalma, a gente conhece a competência dele como instrutor, como psicólogo, né, como guia desses grupos, então procurem ele, porque sem dúvida será uma experiência transformadora. Djalma, meu querido, obrigado por mais essa entrevista, e você já é sócio aqui do programa, vamos fazer muitas outras. Eu que agradeço, Jamil, agradeço muito, assim, sabe, porque é muito importante essa divulgação, nós podemos ser homens melhores, né, e não melhores só para o mundo, melhores para a gente. Acho que se começarmos nisso, sermos homens melhores, sermos nossos melhores amigos em primeiro lugar, e se esse canal, e se essa informação chega aos homens para eles repensarem nisso, é maravilhoso. E é maravilhoso o seu canal também, eu agradeço muito, tem coisas muito interessantes, né? E está cada vez melhor. Tenho acompanhado ele direto. Obrigado, Djalma, você já é da família. E a todos vocês que estão conosco até agora, o nosso abraço. Olha, pessoal, estamos em todas as plataformas de podcast, você pode nos ouvir agora. Não se esqueça que você pode ser membro do canal Realidade Fantástica, nos ajudar. Temos o portal Realidade Fantástica, você pode estudar com a gente. Enfim, temos uma série de opções aqui para você fazer parte dessa família fantástica. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.